Fala pessoal do Holycast, como que vocês estão? Eu sou a Pamela Damin e hoje eu quero abrir meu coração para vocês. Quero compartilhar minha história sem filtro, sem esconder nada, porque talvez você se identifique com ela. E é uma história de altos e baixos, de peso na balança, mas também de peso na alma. É sobre desistir, recomeçar, cair de novo, mas principalmente descobrir que existe propósito em cada fase. Quando você sabe o seu propósito, fica diferente. Eu sempre fui muito magra, tão magra que na minha infância me chamavam de Olivia Palito. Naquela época eu não gostava muito desse apelido, mas eu aceitava e estava tudo bem. Quando eu comecei a trabalhar, tudo mudou. Porque com o salário eu passei a sair mais, a comer fora, a experimentar coisas novas. Daí ganhei uns quilinhos aqui, outros ali, mas nada demais. Então eu comecei a fazer academia, mas era algo sem pressão, sem meta de emagrecer, era só por saúde mesmo. Não foi algo que eu precisava muito, né? Foi algo que realmente aconteceu por um estilo de vida que eu queria ser mais saudável. Mas aí veio o namoro, o desejo de estar, né, ainda mais bonita para o casamento. Foi quando eu comecei a tomar Herbalife, eu queria secar muito e sequei rápido demais. Eu saí de 63 quilos e fui para 52 em pouco tempo. E eu tenho 1,66 de altura. Então, fiquei muito magra, me sentia pronta para o vestido de noiva. Só que quando eu não consegui mais manter o shape, eu voltei para os velhos hábitos. E aí acabou que eu casei de volta com 63 quilos. Mas até aí, para mim, ainda era um corpo saudável. Só que depois do casamento, foi como uma avalanche. Eu mudei de estado, eu tive uma transferência de trabalho, eu fui morar com alguém que tinha hábitos totalmente diferentes do meus, né? Estar longe da família também impactou muito. Tudo isso contribuiu para que eu perdesse um pouco o controle, né? E gerasse mais ansiedade. Então, em menos de um ano, eu fui de 63 quilos para mais de 90. Porque chegou ali nos 90 quilos, eu parei de me pesar, mas eu sei que eu devo ter chegado uns 95, 93, por aí. Mas foram mais de 24 quilos. E junto com esse peso, veio uma frustração enorme. Junto com tudo isso, e mais anticoncepcional que eu comecei um pouco antes de casar, acabou que eu surtei. E eu não aceitei tudo isso muito fácil, né? Mas, em 2017, eu tentei fazer box, depois fui pro funcional. Em 2018 eu comecei uma iniciativa na corrida, só que sempre faltou em mim constância. Eu queria resultados rápidos, eu queria apelar para remédios, e quando o resultado não vinha, eu acabava desistindo, perdia forças, perdia motivação. E cada desistência pesava mais do que os quilos que eu carregava. Então foram tentativas muito frustradas, porque eu não tinha o propósito certo. Depois de toda essa tentativa, dessa frustração, chegou a pandemia. E junto dela, para mim, uma oportunidade de começar a treinar em casa. Eu continuei trabalhando presencialmente, porque na época eu trabalhava em banco, mas foi uma oportunidade de me esconder e olhar para dentro. Então, eu comecei com alguns treinos de HIIT, colocava na televisão, e fazendo aos poucos, né, imitando ali a pessoa que estava ensinando. E aí eu consegui perder 5 quilos. Foi pouco na época, mas me trouxe uma sensação enorme de esperança. Como se eu tivesse descoberto que sim, eu ainda podia mudar. Então, aquilo me fez tomar coragem para sair de casa, sair da zona de conforto e procurar algo maior. Foi então que, poucos dias depois do meu aniversário, em 14 de abril de 2021, eu tomei a coragem que eu nunca tinha tido antes e comecei o Muay Thai. Na época, era lá na Shogun. Eu lembro que esse dia o professor ele fez um vídeo da aula e eram todos homens. Eu fui a única mulher nesse dia. E eu me senti tão respeitada, aquele momento foi tão libertador, que eu descobri também que meu corpo ele respondia quando eu me comprometia. Claro que nem tudo foi perfeito, né? Eu tive bursite, precisei parar por 3 meses, sempre tem esses percalços da vida. Mas eu voltei. E no final de 2022, eu acrescentei mais uma paixão, a corrida. E em janeiro de 2023, eu participei da minha primeira prova de rua, foi a Batel Run,
Que sensação indescritível. Eu tô resumindo muito, mas a primeira vez que eu consegui fazer os meus primeiros 5 quilômetros foi emocionante. E graças ao Muay Thai, conseguir resistência, eu consegui, na corrida, correr. Em 3 meses eu perdi 10 quilos, somando aquilo que eu já tinha perdido, eram menos 15 quilos. Eu me senti totalmente vitoriosa. Eu lembro que aos poucos eu fui tentando correr sozinha. Eu lembro que eu comemorei 8 minutos consecutivos correndo e foram, assim, sensacionais. Para mim aquele dia foi muito gratificante. E aí, um belo dia, eu estava com muita coisa na cabeça, ansiedade, muitas questões confusas, e eu fui para a academia do prédio. E eu falei, eu vou começar a correr. Porém, antes disso, só para vocês entenderem o que tinha acontecido, eu já fazia Muay Thai, e aí eu comecei a correr. Eu contratei uma assessoria, na época era uma assessoria online, e ele foi me ajudando a sair do 0 até os 5K. Esse era o projeto dele. E aí eu comecei a seguir essa planilha. E no começo foi bem difícil, foi bem desafiador, até que chegou esse dia que eu tava com a cabeça totalmente cheia de problemas e falei, eu acho que eu vou tentar correr até onde eu conseguir. Então eu fui para a academia do prédio, na esteira mesmo. Eu tampei ali o visor, não coloquei nada no celular, só coloquei no relógio para saber quanto tempo eu tinha corrido, né? Mas eu não ficava olhando o relógio, eu simplesmente fui. Coloquei um fone de ouvido e falei, vou correr até onde eu aguentar. E fui. Não olhei nada, não fiquei olhando o tempo, não fiquei pensando que eu ia alcançar 5 km. Essa não era a minha ideia. A minha ideia era simplesmente extravasar naquele momento. E aí, quando eu terminei, que eu falei, que canseira que eu olhei, tirei ali o visor da esteira e vi que eu tinha feito 5 km. Contínuo, sem parar nem um segundinho para caminhar. Nossa, é possível, você consegue, aliás, você conseguiu, e aí foi muito gratificante, eu nem pensei mais nos problemas, minha cabeça estava super leve. Eu lembro que eu subi e falei pro meu esposo, eu consegui correr 5 km, eu tava suada, assim, nossa, foi sensacional. Mas a vida nunca é uma linha reta, né? Vieram contratempos, problemas familiares, a descoberta de um câncer do meu sobrinho Samuel, tão pequenininho ainda, ele tinha 1 ano e meio, e a decisão de sair do emprego também, que eu estava há 7 anos já. Tudo isso me abalou profundamente, né? E a ansiedade, a depressão, elas batem forte nesse período, por conta de todas essas situações. E eu passei a descontar essas emoções na comida. E o resultado? Ganhei de volta 10 quilos que eu já tinha perdido. Em 2024, eu posso dizer que foi um ano perdido. Para mim, assim, em relação à comida saudável, em relação a exercícios. Eu quase não me exercitei. Eu me esforcei um pouco, mas não como eu deveria. Então, eu me afastei de tudo aquilo que eu já tinha conquistado. E foi ainda mais frustrante do que todos aqueles anos lá atrás. Mas Deus, ele sempre dá uma nova chance, né? E no final de 2024, eu decidi recomeçar. Eu nem esperei virar o ano, foi bem em dezembro. E foi quando Deus colocou na minha vida uma amizade que era inesperada. E dessa amizade nasceram encontros. E o primeiro foi uma caminhada, que era para ser uma corrida, mas se tornou uma caminhada falando sobre as questões, né, os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas também as coisas grandes que o Senhor já tinha feito nas nossas vidas, lembrando de tudo aquilo que Ele já tinha nos proporcionado. E foi uma conversa sobre Jesus, né? E depois dessas caminhadas, a gente quis criar um compromisso com esse encontro, né? Que a gente podia fazer todo sábado de manhã. E aí foi acontecendo. A gente, quando não aguentava correr e conversar, a gente caminhava para conversar e falar sobre tudo que Deus já tinha feito nas nossas vidas e o que Ele podia fazer. Então, que a gente pensou que esse encontro ele poderia ser todos os sábados com amigas. Então, eu chamei uma amiga, a Amanda chamou outras amigas, e o grupo foi crescendo, e a amiga da amiga foi chegando, e aí se tornou um grupo de aproximadamente 10 mulheres. No início, a gente ainda não tinha uma certa organização em como começar, então quando o grupo foi crescendo, eu fui pegando toda aquela experiência que eu tinha com a corrida, não era muito, mas o pouco que eu tinha, eu juntei com algumas planilhas também que eu tinha de assessoria para iniciar, e foram chegando mulheres
sedentárias, mulheres que nunca tinham corrido, e eu comecei a sugerir essa planilha para que elas conseguissem iniciar ali, né, sair da zona de conforto e iniciar o processo da corrida. E essa planilha que eu criei foi com base em outras planilhas, né, que eu já tive acesso, que eu já tinha comprado, que eu já tinha testado, e foi muito bacana, porque é uma planilha onde você sai do zero, que eu ainda falo, a gente sai do sofá, para alcançar 5K em 16 semanas. E aí elas começaram a fazer, esses encontros foram acontecendo, e a gente começou a organizar um pouco melhor esses encontros, né? Eu dei um nome, chama Holy Pace Runners Club. A gente fez camisetas, nós criamos uma rede social para divulgar e também no grupo a gente decidiu fazer uma devocional, porque além do treino, alimentando, né, o nosso físico ali, treinando nosso físico, a gente também decidiu treinar nossa alma, nosso espírito e falar sobre as coisas grandes, né, que Deus pode fazer, pode nos fortalecer e nos ajudar nessa caminhada. E a gente acredita que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E com isso, a gente precisa cuidar do nosso corpo não por vaidade, mas por saúde. Então, logo depois, né, esses encontros, eles se tornaram momentos também de oração, de devocional e conversa sobre fé. Outras mulheres foram chegando, amigas, conhecidas e até desconhecidas que viam fotos nossas juntos e também queriam estar junto com a gente. E assim nasceu, né, o grupo Holy Pace, que não é só sobre corrida, é sobre aquecer o coração antes de aquecer o corpo, sobre orar juntas, fortalecer na fé, treinar, alongar e não sair apenas mais leves, mais renovadas também por dentro. Então, com esse grupo, com esse compromisso aos sábados, eu também me comprometi e retomei outros esportes que eu gosto muito, que é a corrida, a bike e o Muay Thai. E hoje nós somos, em média, 15 mulheres que se encontram aos sábados, né? Nosso grupo de WhatsApp são mais de 50 mulheres. Mulheres comuns, com histórias reais, com altos e baixos, mas que correm com propósito. E a partir do momento que você corre com propósito, é mais difícil você desistir. O nosso versículo base é Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Também 2 Coríntios 12:10. Quando estou fraco, então sou forte. Essa é a minha história até aqui. Eu ainda não cheguei onde quero, mas graças a Deus eu não estou mais onde comecei. E se você também sente que a sua jornada tem sido cheia de quedas e recomeços, eu quero te dizer que você não está sozinha. A força que você precisa não vem só de você, ela vem do alto. E é isso que me move, e é isso que nos move, correr com propósito. Se você ouviu até aqui, eu quero te agradecer imensamente pela companhia. Envia para aquela amiga que está precisando de uma inspiração, de uma motivação, de sair da zona de conforto, ou até mesmo encontrar um grupo. Nós somos de Curitiba, e se você precisa encontrar um grupo para te apoiar, eu faço questão de receber vocês. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe aqui nos comentários a sua história, a sua trajetória com o esporte. Quem sabe você pode ser a próxima contando seu testemunho aqui no podcast. Um abraço.